Se você está planejando construir em steel frame ou está já começando a sua construção, eu preciso te fazer uma pergunta. Você sabe realmente quanto vai custar a sua construção? É feito um marketing do steel frame de uma forma que eu não concordo muito. É muito se falado que no steel frame não tem custo adicional, que o custo da obra é exatamente aquele custo, não tem, que consegue dar uma previsibilidade de orçamento, mas eu não concordo muito com essa ideia. Eu entendo que é muito mais uma organização prévia que em até a obra de alvenaria seria possível ter, do que o sistema construtivo por si só ser milagroso, conseguir ter essa certeza. Porque, sim, na parte do steel frame realmente a gente consegue uma facilidade na orçamentação e uma precisão. Mas você está fazendo essa construção, você está pensando na obra pronta. E para a obra pronta a gente precisa de pensar nos custos além do steel frame, além dos materiais do steel frame. Então, se a gente confiar só numa linguagem fácil, com certeza a gente vai deixar de fazer algumas coisas que precisam de ser feitas. E esse deixar de fazer algumas coisas que precisam ser feitas é pensar nos custos que podem se tornar ocultos na sua construção. E aí, o que vai ser bom? No final você simplesmente falar, realmente o custo do steel frame não mudou. Mas aí na sua construção você teve lá mais 2.000, 3.000 reais por metro quadrado a mais do que você não esperava ou que você achava que ia ser menos o valor. Olá, eu sou o Vitor, sou da empresa Vic Engenharia e na Vic Engenharia nós trabalhamos com projetos e gerenciamento de obras no método construtivo Light Steel Frame. Sejam bem-vindos à nossa aula de número 45 da nossa série Tudo sobre Light Steel Frame, e nessa aula eu quero te apresentar os erros que podem fazer você gastar até o dobro da sua construção que você não planejava. O primeiro erro para quem pretende construir uma casa em steel frame, primeiro ponto de todos, para quem quer construir em steel frame, é querer comprar o steel frame por uma das vantagens do steel frame, que seja por ser sustentável, que seja por ter melhor isolamento térmico e acústico, que seja por ser uma obra mais rápida. Primeiro ponto é esse. A partir do momento que você concordou que o steel frame é o sistema ideal para sua casa, a gente precisa entrar numa fase de encontrar o melhor custo-benefício para seu projeto para você utilizar o steel frame. E aí tem algumas coisas que a gente não pode negociar, não é? E nem pode dar jeitinho para fazer essas coisas. E o primeiro erro é achar que qualquer projeto, qualquer projetinho, fazer projeto de qualquer forma, ficar fazendo leilão de projeto, você vai ter uma boa obra de steel frame. Não. Primeiro ponto é contratar um projeto bem feito e ter projetos executivos de todas as disciplinas que vai ter na sua casa. Então, arquitetura, elétrica, hidráulica, fundação, do steel frame, se tiver automação, todos os projetos precisam ser projetos executivos e projetos detalhados. Eu tô cansado de ver pessoas que chegam, gostei do steel frame, quero minha obra mais rápida. Só que quando a gente começa a conversar de projetos, como a gente começa a falar de custos de projeto, as pessoas começam a se enganar. Primeiro que até no mercado de alvenaria você tem um entendimento de que parte de projeto é qualquer coisa, e aí as pessoas vêm para o steel frame, igual eu falei em outro vídeo, a pessoa para vir para o steel frame primeiro precisa mudar a mentalidade, entender que é um sistema construtivo industrializado, e para se trabalhar com sistemas industrializados precisa de ter planos, precisam ser manuais, e o projeto é esse manual. Você não consegue fazer uma obra rápida simplesmente porque o método construtivo, os materiais são mais fáceis. Para você fazer realmente essa obra mais rápida, você vai precisar desse manual, vai precisar de pensar tudo antecipadamente para aí sim chegar na obra, você conseguir performar. Os materiais vão potencializar isso. Mas se você fizer projetos de qualquer jeito, vai chegar na obra, a obra vai ser de qualquer jeito também. Você vai ter problemas e não vai ter uma obra rápida. Então é isso. Primeiro ponto é investir em projetos executivos detalhados. E principalmente, além de ser esse manual, falando dos custos, para você ter realmente esses custos bem feitos e não ter essas surpresas, são os projetos detalhados que vão te trazer esses custos, que vai permitir você fazer um orçamento realmente detalhado da sua construção
e só começar a construção depois que você tiver certeza de todos os custos. Aqui hoje na nossa empresa, assim, por ter dado alguns problemas em relação a isso, hoje é inegociável. A gente só vai fazer a obra se a gente tiver todos os projetos bem feitos, se a gente tiver um orçamento executivo, então um orçamento constando todos os detalhes, que vai trazer a ciência de que é esse valor que a gente vai construir a sua casa e a gente cria uma variação para mais ou para menos, e um planejamento, a gente saber quanto tempo vai durar essa obra. Sem esses 3 itens, não dá para começar a obra. Vai trazer um problema para mim, que consequentemente vai trazer um problema para você. Então a gente só vai se enganar. Por isso, tá aqui, o passo a passo é esse, é o fazer certo, é o entender que inicialmente você está fazendo um investimento para lá na frente, quando você tiver custos maiores, esses custos maiores vão ser diluídos, porque aqui no início você resolveu investir. Agora, se aqui no início você resolve fazer qualquer coisa, lá na frente, quando você estiver tendo custos maiores, esses custos maiores vão ser ainda maiores, porque você não investiu nesse início. Um bom exemplo aqui para a gente trazer para esse entendimento de a importância desse projeto executivo detalhado para você ter o orçamento real da sua obra, é igual você ir num restaurante. Imagina você ir num restaurante lá que tem uma série de pratos e você simplesmente dizer, eu quero um prato de comida. Ou você pode ir até em 3 restaurantes. Vamos dar o exemplo aqui do que normalmente acontece, né, quando você não tem esses projetos detalhados e, quer e chega numa empresa para fazer orçamento da execução da sua obra. Você chega num restaurante, você chega nos 3 restaurantes, em cada um você pede um prato de comida. Esses 3 restaurantes podem pensar a culinária de uma forma diferente. Um pode ter uma culinária mais simples, outro pode ter uma culinária gourmetizada e um outro a culinária intermediária. Os 3 podem te satisfazer, mas um pode trazer um prato mais simples, um macarrão, o gourmet lá pode trazer uma carne importada lá que pode ser muito mais caro, o intermediário pode trazer um prato comum ali, completo. Os 3 podem te saciar, só que os 3 vão ter valores diferentes. E da mesma forma é uma obra sem que você vai pedir um orçamento sem projetos detalhados. Você chega simplesmente, eu quero fazer uma construção com tal metragem, ou com um projeto superficial, sem as informações dos detalhes da obra, cada empresa vai te passar de uma forma. Cada empresa tem um padrão construtivo, cada empresa tem uma forma de pensar a construção. E não pense que a mais barata é a que vai te satisfazer. Assim como o restaurante. Você pode gostar de macarrão, mas às vezes não é esse macarrão que você está precisando para te realmente saciar aquilo que você quer, para saciar a sua vontade de comer. E a construção é da mesma forma. Às vezes não é a construção mais barata que vai atingir aquele objetivo, que vai atingir o objetivo de como você quer a construção. Por isso, o primeiro passo, fazer projetos detalhados, para você ter a informação completa. E aí sim você vai fazer um orçamento, e aí sim todos vão ter o mesmo parâmetro. E aí sim você vai chegar no restaurante, eu quero um arroz, um filé de tilápia, um feijão e uma salada. E aí você vai ver as opções de restaurante que tem essa comida. Da mesma forma é na obra, seu projeto. Eu quero a parede de steel frame dessa forma, o projetista já especificou, isso é coisa do projetista, ele não vai, você vai projetar de acordo com a sua necessidade. Então eu quero as paredes dessa forma, meus revestimentos vão ser esse, minhas louças e metais vão ser esse, a pintura da minha casa vai ser essa, vai ter tal pedra na fachada, a telha da minha cobertura vai ser essa, o guarda-corpo que vai ter na minha casa vai ser desse tipo. Então você está passando todas as informações e aí você vai ver as empresas que vão te atender com essas informações e aí você vai orçar realmente a mesma coisa. Isso é para otimizar seu tempo, isso é para você ser certeiro com a sua construção. É importante, aqui embaixo a gente tem um checklist para o sucesso da sua obra. Faça um download, é totalmente gratuito. Eu descrevi todo o passo a passo, todas as informações que você precisa realmente para iniciar a sua obra e ter uma obra com sucesso. Se você seguir todos aqueles itens, eu tenho certeza que grande parte da dor de cabeça, grande parte das indecisões e a clareza que vai te trazer para a sua obra vai ser
enorme. Segundo ponto, que fazendo os projetos bem feitos, com certeza esse segundo erro você não vai cometer, e aí não vai fazer a sua obra custar o dobro, que é fazer alterações durante a obra. Esse é um dos maiores vilões de um orçamento de obra. Você faz um orçamento ali e chega durante a obra, você quer fazer alteração. Quando você quer fazer alteração durante a obra, tudo é mais caro. O prestador de serviço, ele não vai cobrar simplesmente ali pelo serviço, vai ter um adicional de tempo, porque o prestador de serviço, ele organiza a agenda. Normalmente, o prestador de serviço hoje em dia está praticamente já organizando a agenda do ano inteiro. Então, se ele organiza ali o tempo para a sua obra específico e aí tem adicionais, alterações, ele vai ter que te cobrar um preço que pode afetar a próxima obra que ele tem que ir, porque ele vai ter que ficar mais tempo ali na sua obra, então ele não pode simplesmente cobrar o tempo de fazer o serviço. Além disso, tem empresa que vai gerenciar, que vai ficar mais tempo. Além disso, o tempo da sua obra que vai aumentar, e aí alguns custos de itens que você tem alugado vai prolongar também. Então, os custos ocultos que podem ter durante a alteração são enormes. São muitos. Você está pagando vários itens mensais, tem essa questão da mão de obra, tem o gerenciador. Então, tudo isso vai trazer os custos para a sua construção, que durante a fase de projeto é muito mais barato você pensar, olhar, analisar e evitar fazer essas alterações durante a obra, e durante a obra permanecer no fluxo e ter essa assertividade no orçamento, porque você não fez alteração. Imagina que vamos imaginar um exemplo prático aqui para essas alterações. Você definiu um determinado fechamento para sua casa e no meio da obra você decide trocar esse material. Outro ponto aqui, pode significar também mais desperdício de material. Você já comprou um material específico e vai querendo trocar. Nem sempre você vai conseguir devolver esse material. Além disso, pode impactar em questões estruturais. Vamos supor, tratando de um revestimento. Às vezes não foi pensado para aquele revestimento, você tem que fazer um reforço na estrutura. Esperar material chegar. Então, tudo isso vai trazer muitos custos ocultos para a sua construção. E não é simplesmente aquele custo de eu quero trocar esse revestimento aqui, até conseguir na loja trocar o revestimento. Ou, sei lá, tava uma pintura, quero um revestimento, vi ali o valor do revestimento é legal. Não é só o valor desse revestimento. São vários outros custos ocultos que vão, às vezes, até dobrar o valor que você pensava que ia investir só comprando revestimento. Então, por isso, organize, pense, analise bem, olhe imagens 3D. Hoje em dia a gente tem muita facilidade com essas questões dos projetos. Outro ponto, a escolha de fornecedores. De novo, por isso que o primeiro erro é projetos executivos bem detalhados. Porque os projetos executivos bem detalhados, eles já vão especificar os materiais corretos e fornecedores corretos para a sua construção. Fornecedores que a gente, como profissionais, entende que são fornecedores confiáveis. Hoje em dia no mercado tem muita opção de material. A gente tem que ter muito cuidado por buscar materiais por custo, porque materiais por custo são materiais traiçoeiros. A empresa não tem condições de fazer uma garantia, sempre vai dar um jeitinho para não cobrir a garantia, porque ela cobra barato ali no material. E depois só vai trazer transtorno para você a longo prazo. Então é muito melhor investir em bons materiais. Principalmente, você está fazendo uma casa de alto padrão, você precisa investir em materiais bons. E é materiais bons desde o início, não é materiais bons só ali no fase final de acabamento. É desde o início para sua casa realmente ser uma casa de alto padrão. O alto padrão começa desde a fundação, de utilizar um aço bom, a estrutura, utilizar um aço certificado, as placas de fechamento, a pintura, tudo precisa ser materiais de qualidade. Aí você vai ter realmente uma obra de alto padrão. Hoje, material, eu entendo que parece que às vezes um material é mais caro, mas com certeza a estrutura que a empresa tem, as garantias que a empresa pode oferecer, com certeza é melhor investir em bons materiais. E o quarto erro, que se você não cometeu o primeiro erro e fez projetos executivos bem detalhados, com certeza você não vai ter esse quarto erro, que é o que eu digo que acontece hoje na maioria das
obras de steel frame e que aí eu digo que as pessoas negligenciam e é o porquê eu não concordo com esse marketing de que o steel frame tem precisão no orçamento, porque isso é uma fala muito fácil e falas muito fáceis trazem interpretações erradas. Eu entendo que quando você fala de uma casa de steel frame, você não quer a casa só com estrutura e placas. Eu entendo que você quer a casa pronta para morar. Então, a partir do momento que você quer a casa pronta para morar, você precisa de ter certeza de todos os custos da sua obra e não dos custos de estrutura e placa, que é o que as empresas vão fornecer para vocês, empresas que vão vender kit de materiais. Então, se você quer preços de custos de todos os itens da sua casa para você ter sua casa pronta, então estão uma série de itens de custos complementares que você precisa de entender. E aí os projetos detalhados, ou antes de ter os projetos detalhados, a partir da arquitetura, fazer o estudo de viabilidade financeira, a gente já consegue separar todas as etapas da obra e aí destinar custos para esses complementares, é o que vai trazer realmente a assertividade para o seu orçamento. Uma série, eu já apresentei aqui, quando a gente fala de uma construção completa, os custos de steel frame são duas etapas, a etapa de estrutura e a etapa de fechamentos. Uma obra de steel frame, eu divido ela em pelo menos 32 etapas. Entre duas etapas, a gente está falando que o steel frame é só duas. Imagine você mais 30 etapas que você não está olhando para os custos, o que pode acontecer? É igual a brincadeira que eu sempre faço em relação ao cartão de crédito. Imagina você separar, definir que você vai gastar no cartão de crédito só em 2 pontos, você vai definir só ali sua gasolina e supermercado. E aí tem mais 6 outros itens que você gasta no seu cartão de crédito que você não destina um valor e simplesmente vai passando o cartão. Chega no final do mês, é uma surpresa. E a obra é a mesma forma. Imagina você olhar para 2 etapas e não olhar para mais 30 etapas. No estudo de viabilidade que eu já fiz, o cliente pediu para eu separar a fase cinza das fases complementares de acabamentos. Só de fases complementares de acabamentos, desse em específico, deu mais de R$4.000 o metro quadrado. Imagine você não estar olhando para R$4.000 o metro quadrado da sua construção. Independente do valor que você vai investir 3 milhões, você vai investir 2 milhões, são valores altos. E eu tenho certeza que você não quer investir de qualquer forma, você quer ter clareza. Então, entenda, alguns passos precisam de ser feitos para você ter essa clareza. Você precisa de confiar inicialmente, fazer estudo de viabilidade, depois fazer projetos detalhados e em seguida ter um orçamento executivo. Aí sim você vai ser assertivo e não vai ter essa surpresa de gastar o dobro da sua casa. Ou confiar nessas falas fáceis de que o steel frame tem orçamentos assertivos na construção. E o quinto erro é a gente não considerar o impacto da mão de obra. Principalmente quando a gente está falando de alto padrão, às vezes a gente acha que a mão de obra, qualquer mão de obra vai conseguir fazer. Que a gente consegue dar um jeitinho com a mão de obra, a gente vai conseguir economizar e ele vai entregar o serviço. Hoje eu digo que não. Talvez no começo, quando a gente começou a trabalhar, eu também achava que, eu gerenciando ali, a mão de obra vai conseguir executar o serviço. Não, mas até pra gente, mesmo a gente estando gerenciando a obra, tem mão de obra que tem limitação. A mão de obra que cobra um valor muito barato, prestação de serviço é calculada por tempo. Se ela está cobrando uma mão de obra barata, ela está cobrando para fazer rápido. E às vezes esse rápido que ela está achando que vai fazer, ela não vai entregar qualidade, porque ela vai fazer o serviço de qualquer forma. Ela não vai ter ferramenta, porque o valor que ela está cobrando, ela nem consegue investir em ferramenta, nem tem clareza para investir em ferramenta. Então, valores de mão de obra, claro que eu não estou falando para você sempre contratar a mão de obra mais cara, mas tem uma curva, tem um ponto aqui de inflexão para essa mão de obra, que ela vai fazer o serviço num tempo hábil para ter tranquilidade para fazer o serviço, principalmente serviços que têm detalhes, que ela tem verba para investir em ferramentas, então essas ferramentas vão auxiliar para ela fazer um bom serviço, às vezes até agilizar o serviço em si, e ter pessoas boas trabalhando bem para ela também, porque ela está recebendo um valor justo e ela vai ter condições de pagar uma pessoa justa também para ajudar ela. Agora, aquela pessoa mais barata vai contratar também uma pessoa barata e aí começam essas obras que a gente passa e às vezes tem condomínios fechados e tem lá um monte de gente esquisita, né, trabalhando ali, pessoas que
você vê ali pela forma que a pessoa se porta que não é o adequado para ela estar trabalhando numa casa que custa milhões. Então a gente precisa de ter consciência sobre isso. Mão de obra também tem um preço justo. E esse preço justo não é um número fácil que às vezes você vai sair pesquisando no mercado. Por isso que eu defendo sempre o entendimento de fazer estudos de viabilidade, porque o estudo de viabilidade vai te dar clareza que se você está caminhando com preços justos para fazer essa construção que você está planejando. Porque às vezes você está planejando uma construção acima daquilo que você pode investir e aí depois você tem que ir por esses caminhos errados e só no meio da obra que você vai descobrir. Então esse é o caminho das pedras para você não descobrir isso no meio da obra. Tenha clareza, tenha tranquilidade. Prefira ter preços justos, investimentos certeiros no início. Não estou falando que vai dar 100% que vai dar super certo você ir nesses preços justos, mas com certeza tem muito mais chance de dar certo do que você ir pelo caminho do mais barato sempre, principalmente porque você não conhece de construção. Então esses são alguns erros que com certeza você, depois de assistir esse vídeo, não vai cometer se você está planejando construir a sua casa de steel frame. Realmente isso traz custos, traz insatisfação durante a obra, traz raiva, né? Porque, desculpe, né? Os amigos do mercado de steel frame, às vezes, para vender, falam de uma forma muito fácil e eu sou totalmente contrário a falas fáceis para vender. É muito melhor a gente ser sincero agora no começo do que vender de forma fácil e depois durante a obra você ter surpresas, depois quando você não tem muito mais o que fazer, você já está em investimentos altos. Então eu prefiro perder a obra te falando a verdade do que mentir ou falar de formas ocultas e depois no meio ali ficar, mas não é bem isso, era só o steel frame, não falava de custos complementares, não tem como eu saber de custos complementares, não tem como. Só que você precisa de fazer isso, só que você precisa ter esse investimento inicial. Então eu prefiro que você tenha esse investimento inicial e saiba do que não ter e fazer a sua obra. Hoje eu não vou fazer a sua obra se você não quiser ter esse investimento inicial e ter essa clareza durante a sua obra, porque eu sei que no meio da obra vai trazer problema para mim e consequentemente vai trazer problema para você. Então espero que você tenha gostado. Se você gostou, realmente deixe nos comentários a sua opinião, o que você achou, se realmente te ajudou a pensar de uma forma diferente para a sua construção que você está planejando. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curtam esse vídeo para ajudar a gente a chegar a mais pessoas, compartilhe com quem você conhece que está planejando construir em steel frame, em light steel frame. Siga a gente também lá nas redes sociais, no Instagram, @bikengenharia. A gente faz lives quase todas as quintas-feiras, às 18 horas, com fornecedores para entender mais sobre alguns materiais. Um abraço e até o próximo vídeo.